Querido aluno de Direito, sou Edson Mariano, como é que está? Tudo bem? Vamos estudar hoje, nesta aula, talvez em duas, a respeito de prescrição e, no outro vídeo, a respeito de decadência. São institutos muito importantes para o conhecimento de um advogado e você, aluno de Direito, preste bem atenção que você dependerá deste conhecimento que está posto na lei, no artigo 189 e seguintes do Código Civil. A respeito de prescrição, eu gostaria que você lembrasse as expressões latinas, como por exemplo, facultas agendi e norma agendi. Facultas agendi é a faculdade de agir e norma agendi é as regras, as leis do nosso ordenamento jurídico. É o direito material, o direito processual de cada direito material e as leis diversas instituídas pelas casas legiverantes. A respeito de prescrição, quando nós falamos a respeito de facultas agendi, faculdade de agir, é algo que está inteiramente ligado com o seu interesse de agir, que é uma das condições da ação. Mas, para que você exerça a sua faculdade de agir, mediante ter interesse nesse sentido, é importante que você tenha possibilidades jurídicas para que possa lhe amparar. E essa possibilidade jurídica nada mais é do que a lei posta o direito positivo no nosso ordenamento jurídico. E para que você possa, então, fazer com que a sua prerrogativa de exigir, de agir, faculdade de buscar ser ressarcido de um prejuízo que lhe causaram, é importante, como já vimos, você ter base jurídica, base legal para isso. Mas, para que isso possa acontecer, o Estado ele se preocupa com as relações entre as pessoas. Então, um devedor, à luz do entendimento do Estado, ele não pode ficar ad eterno devendo para o credor. Por isso, o Estado ele coloca uma limitação, são prazos prescricionais. Esses prazos prescricionais, eles estão no artigo 189, relacionados nesse caput como artigos 205 e 206. E nós temos em legislação previdenciária, legislação trabalhista, nós temos o Código de Defesa do Consumidor em relações consumeirista, prazos estipulados na lei que não podem ser convencionados entre as partes para que aquele que sofreu um ultraje contra o seu patrimônio, tanto material contra moral, aquele que realmente quer demandar e ver o seu direito satisfeito, ser ressarcido pelo prejuízo sofrido, que ele possa fazer dentro de um lapso de tempo. Porque a partir do momento que o seu direito é violado, nasce para ele o exercício da pretensão. Para ele quem? Nasce para a pessoa legitimada, só aquela que sofreu o dano, a lesão ou o prejuízo. Ok? Tudo bem? Está claro? Lembrou alguma coisa em relação à faculdade? Eu gostaria que você lesse o artigo 186 comigo. Eu estou aqui com o meu vadimeco e diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 187 também é acumulado com esse artigo. Então, através da ação ou omissão de alguém que trouxe o cometimento a outrem de um ato ilícito, esse é obrigado à reparação. Mas é claro que ele pode fazer essa reparação de maneira espontânea, de maneira administrativa. Quanto mais administrativo, quanto mais através de um acordo extrajudicial as coisas acontecerem, alivia, os arquivos processuais do judiciário, que demasiadamente estão aí estourando, não é verdade? Muitas demandas judiciais. Mas, normalmente aqui para o nosso estudo, é aquele prejuízo, aquela violação do direito que trouxe a alguém realmente um incômodo, que trouxe realmente um dano material ou moral, por exemplo, ele tem um lapso de tempo que é a prescrição para que ele possa exercer a sua pretensão. Para que ele então exerça a sua pretensão, que é passar a exigir
a satisfação e a reparação do seu prejuízo, ele não faz quando ele quer e a hora que ele quer, salvo raras exceções que veremos a posterior. O Estado coloca na lei, no 205 e 206 e outras leis, como já falamos, limites. E que se ele não exercer a sua pretensão dentro daquele limite, ele incorre na prescrição, perdendo o direito de ação, perdendo o direito de demandar. E, lendo de maneira tranquila, calma, o artigo número 189, esse artigo é o artigo que encabeça o assunto a respeito de prescrição. E ele diz o seguinte, 189 do Código Civil: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, preste atenção. Então tem que existir uma violação do direito, através de um ato ilícito, ação ou omissão, nasce para o titular. Quem é esse titular? Aquele que sofreu prejuízo. É aquele que vai exercer a prerrogativa, a faculdade de agir, facultas agente, o direito subjetivo. Então nasce para o titular, que é aquele que tem uma das condições da ação, o interesse de agir e a legitimidade. Nasce para esse, então, o titular, a pretensão. Pretensão vem da derivação do verbo no infinitivo pretender. Então nasceu para mim um direito e eu pretendo sim demandar e ver o meu direito satisfeito. Nasceu ali, mas começou com um ato de violação do direito daquela pessoa. E, nascendo para o titular essa pretensão, existe uma consequência, e aí vem o Estado para não ficar o devedor devendo ad eterno, a qual se extingue essa pretensão, deixa dele poder exercê-la, deixa dele não ter mais a força de faculdade de agir pela prescrição nos prazos 205 e 206. Ele precisa então, já que nasceu direito oriundo de uma violação, ele simplesmente não pode deixar aquele prazo prescricional vencer, porque se ele ajuizar depois daquele prazo, a parte contrária em sede de defesa contestatória vai apresentar isso em juízo e o juiz, assim reconhecendo, extingue aquela demanda sem julgamento do mérito, alegando então, justificando nos artigos competentes do Código de Processo Civil a prescrição. E assim seria uma defesa peremptória em favor do requerido. Pois bem, vamos nesse sentido analisarmos algo sucintamente ainda para dar embasamento à prescrição. No artigo 192, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Por que não podem ser alterados? Porque eles são impostos pela lei. Nós veremos os prazos dentro da execução fiscal, né, para você ajuizar em relação à fazenda pública, que são 5 anos. Você vai ver o prazo para você ajuizar uma trabalhista na Justiça do Trabalho, no prazo que você tem dentro do Código de Direito do Consumidor a respeito dos produtos e serviços apresentados ao consumidor. Não pode as partes convencionarem. Olha, em caso de conflito, a prescrição para demandar a respeito desse assunto será de 15 anos. Não. Tem que estar sujeito às determinações de prazos impostas pelas leis já colocadas no nosso ordenamento jurídico. O 193 diz assim: a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Então, você tem o primeiro grau de jurisdição e o segundo grau de jurisdição. A jurisdição quer dizer o direito inferior, que é a primeira instância, e a superior, que é a segunda instância. Você não pode deixar de alegá-la, né? Um exemplo, na defesa, é isso que vai extinguir o processo. É isso que vai pôr fim àquela demanda. Se de repente foi demandada após o prazo de prescrição. Se você assim não observar, você realmente está dormindo no ponto. Fica muito atento nessas questões. O artigo número 195 diz assim: apresenta 2 tipos de pessoas: o relativamente incapaz e também a pessoa jurídica. Então nós temos a pessoa física, né, representada pelo relativamente incapaz, que é assistido, e nós temos a pessoa jurídica, que é representada por quem? Pelos seus representantes legais, nesse caso os advogados. Aqui está colocando o seguinte, que esses representantes legal,
como também os assistentes voltados aos relativamente incapazes, precisam estar atentos para demandar, exercendo o direito pretensional e não incorrer nas consequências de intempestividade da prescrição que vai extinguir o direito de demandar. E se esse advogado, se esse assistente que faz uma representatividade do relativamente incapaz não exercer, não estar atento, ele trará o quê? Um prejuízo para o assistido, um prejuízo para o seu cliente pessoa jurídica. O artigo 195 diz que quem der em causa a prescrição não alegarem oportunamente. É como se fosse uma ação de regresso, né? Porque a omissão ou deixar de proteger o seu cliente em relação aos prazos prescricionais, isso realmente não deve acontecer, isso realmente deve estar atento à luz daquele que tem a responsabilidade de exercer a pretensão, de exercer a faculdade de agir. E não fazendo, isso não é legal, certo? O artigo número 196 diz que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o sucessor. É óbvio. Então a prescrição está correndo lá, o lapso de tempo, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 2, 3, 4, 5. E de repente era uma pretensão a ser exercida por alguém ainda em vida. Ele não fez, na condição de intervivos, ele vem a falecer, os sucessores, eles então sabem que esse prazo prescricional não interrompeu, continua correndo o reloginho desde o ato violado do direito com aquele que ainda estava em vida, que hoje passou a ser um decújo, um falecido. O prazo continua correndo. O prazo continua correndo. E isso, os sucessores têm que ficar atentos, para que eles agora, em substituição do falecido, eles possam então exercer a pretensão em substituição àquele que faleceu, para que não incorra na extinção devido à prescrição. Pois bem, o artigo 197 desse mesmo diploma que trata a respeito da prescrição, nos diz assim, o 197, não corre a prescrição. Então, não corre porque a prescrição então fica estagnada em casos excepcionais. Quando é que não corre a prescrição? Entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Algum assunto que você, cônjuge, né, de um lado ou do outro, precisa ser tratado, então a prescrição fica estagnada. Agora, se de repente você não está na sociedade conjugal porque ela se extinguiu através de um divórcio e você ter uma pretensão em querer exercê-la, ela vai estar sujeita a um prazo prescricional. Então você, uma vez casado, a prescrição não corre, mas uma vez divorciado, para uma pretensão que você se sinta lesado, com direito violado, você tem que exercê-la dentro de um prazo prescricional, porque passando do mesmo, você incorrerá então nas penalidades prescricionais e perderá o direito de ação. Ainda, o artigo 197, no inciso 2 diz, também não corre a prescrição entre os ascendentes e descendentes durante o poder de família. Então, durante o poder de família, assuntos relacionados entre pais e filhos e pais, não corre a prescrição, ela fica parada. Mas, durante o poder de família, excetuando-se esse poder de família, a prescrição começa a correr em relação a assuntos que tanto ascendentes como descendentes queiram resolver em juízo. Eles não vão então, se assim o poder de família se extinguiu, exercer ad eterno. Eles vão se enquadrar para aquela causa que eles pretendem agir, aquela causa que eles pretendem usar realmente as normas agentes em seu favor, eles precisam fazer dentro do prazo prescricional. O inciso 3, 197, entre os tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Então nós temos o tutelado e o curatelado. Por exemplo, são aqueles que existe uma interdição em relação à administração deles. Então tem os curadores e os tutores. Os assuntos envolvidos entre eles não correm a prescrição, certo? Agora, se de repente eles não estiverem nesta condição de curatela e tutela, eles precisam ficar atentos em relação aos prazos prescricionais.
E aí, nós temos daí para frente algumas informações a respeito de prescrição. Por exemplo, o artigo número 198 diz que também não corre a prescrição. Vejamos o inciso 1 do 198. Contra os incapazes. É claro, por exemplo, a ação de alimentos, eles podem simplesmente, a qualquer tempo, passando 10 anos ou não, 5 anos ou não, entrarem em juízo para pretensionarem, direitos alimentares, como pensão alimentícia, a exemplo. Então, não corre a prescrição no inciso 1 contra os incapazes. Inciso 2. Contra os ausentes do país que estiverem em outro país exercendo trabalhos para a União, serviços para a União, para o Estado e para os municípios. Lendo melhor o inciso 2, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados e dos municípios. Estando esses em serviço público para os entes da federação, não tem como, ele trabalhando longe, ele não pode ficar sujeito a um prazo prescricional. Então a prescrição não corre para esses que realmente podem, quando estarem de volta ao seu país de origem, ter tempo suficiente para demandar em juízo e exercer o direito de pretensão para não incorrerem nos riscos da prescrição. Uma outra condição é contra os que achem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Então, se ele está servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, isso é muito óbvio, né? Ele não pode sair ali de um tempo de guerra, numa situação de frente de batalha, e estar ali preocupado que ele vai perder a sua faculdade de agir porque ele está servindo o nosso país. Então não corre a prescrição para esse tipo de pessoa que está realmente servindo em frente de batalha o nosso país. Pois bem, nós temos então o artigo 199 que diz também o seguinte, que não corre igualmente a prescrição e que em situações. Diz assim, pendendo condição suspensiva. Mas professor, que condição suspensiva é essa? As condições estabelecidas no negócio jurídico. Então, se tem uma condição suspensiva que o processo, aquele negócio jurídico fica aguardando, fica suspenso, para que ali ele possa então, a partir de um lapso de tempo, ser considerado efetivo, nesse lapso de tempo de suspensão não corre a prescrição. E a respeito disso, nós podemos ver no artigo 125 do Código Civil, que vai estar dentro do instituto. Qual o instituto? A respeito do negócio jurídico. E no 199, inciso 2, não estando vencido o prazo. Se não venceu o prazo, significa que você não pode ainda exercer porque o seu direito não foi violado. A partir do momento que existe um prazo para o cumprimento de uma obrigação e esse prazo não é respeitado, aí sim entra na questão de inadimplência. A partir de aí, com base em prazos prescricionais, você tem a faculdade de agir. Então não corre a prescrição se ainda não venceu o prazo. Por quê? Porque ainda ninguém está devendo a ninguém, certo? O inciso 3, pendendo ação de evicção. A ação de evicção ela está nos artigos 447 e 457 do Código Civil e é ações que tratam a respeito de perdas do bem. Enquanto a ação de evicção está em curso, também, enquanto não se resolve em sentença transitada e julgada, não corre a prescrição. Artigo 200 do Código Civil. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado em juízo criminal, quando a ação se originar de um fato que deva ser apurado em juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. A prescrição só vai correr nesse caso depois da sentença definitiva transitada em julgado. A partir desse momento começa-se o reloginho da prescrição e você deve exercer, mediante essa sentença criminal penal transitada e julgada, exercer a sua pretensão para que você não incorra nas penalidades da prescrição, que é a perda do direito de agir. Ok? Pois bem, o artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. A respeito da obrigação indivisível, está no Instituto do Código Civil, no artigo 258, e fala a respeito disso. Então, se um credor ele, na verdade, ele recebe a suspensão da prescrição, ela não corre. E se os demais credores
o assunto for tratado em relação a uma questão de um bem indivisível, deixa eu confirmar aqui, isso, então o que acontece? Simplesmente suspende a prescrição. Muito bom, né? O artigo 202 diz assim: das causas que interrompem a prescrição. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á de que forma? Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado ou promover no prazo e na forma da lei processual. Então, você, querendo que a prescrição seja interrompida, você tem que exercer a prerrogativa da faculdade de agir, facultas agente, demandando e protocolizando em juízo, hoje nos processos digitais. Entrando isso e distribuído numa das varas competentes do direito material, você verá que o juiz, então, vendo que a petição inicial contém todos os pressupostos processuais, os requisitos de exigibilidade de uma petição inicial, você simplesmente vai ver que o juiz vai mandar que cite a parte contrária para apresentar defesa em 15 dias em relação àquelas alegações. A partir do momento do despacho citatório, interrompe-se o que? A prescrição. Ok? Então, deixando bem claro, é muito importante que um advogado esteja atento em relação aos prazos prescricionais e que ele possa, por representação, informar os seus clientes que a pretensão daquele que teve o direito violado não se tarde em fazer jus, em fazer com que ela aconteça dentro do juízo competente em tempo devido. Porque se a pretensão não for exercida, infelizmente incorre nas consequências da prescrição. Então, tendo o direito de agir, tendo a possibilidade jurídica, tendo realmente a legitimidade, nasceu ali, por um ato ilícito, um dano àquele seu cliente, àquela pessoa. É importante, com base nos ditames da lei, que prescreve os prazos de prescrição, que você possa exercer a sua pretensão para não perder lá para frente um direito que poderia lhe dar frutos, ou resolver, ou lhe satisfazer ao menos o prejuízo sofrido. Eu vou aqui no artigo 205 e nós vamos observar o seguinte a respeito de prazos da prescrição. No 205 diz assim, meu querido aluno: a prescrição ocorre em 10 anos, no 205, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 10 anos. E vamos agora também, quando a lei não houver fixado prazo menor. A prescrição é 10 anos, mas as leis fixam prazos de 5 anos, prazo de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Vamos pegar alguns exemplos de prazos prescricionais? Sobre prescrição em matéria de trabalho, vamos ver na CLT artigo 11. Deixa eu abrir a CLT aqui, eu estou com o Vadimecum. O artigo 11 diz o seguinte, vamos pegar aqui o artigo 11 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Diz assim, olha aqui que interessante. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve, inciso 1, em 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. E o inciso 2, em 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para o trabalhador rural. Aqui, como a lei está estipulando 5 e 2 anos, é claro, não é 10. Então, dentro do artigo 11 da CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas, nós observamos exemplos da lei determinando o prazo prescricional. Se você então foi mandado embora e você pretende entrar no juízo com uma trabalhista, não deixe passar 2 anos para reclamar os últimos 5 anos, ok? Pois bem, vamos então buscar aqui outro exemplo de prescrição na Previdência Social, artigo 103 e 104, Previdência Social. Vamos lá procurar também a respeito de Previdência Social.
Seguridade Social, 104. Só mais um instante, por favor. Ok. Vamos lá. 103 da Lei 82/13 de 91, sobre Previdência Social, diz assim o artigo 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Então está colocando aqui da primeira prestação ou quando for o caso do dia em que tornar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 103 da Lei Previdenciária coloca o prazo de 10 anos. O parágrafo único diz assim: prescreve em 5 anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Então vocês estão percebendo que a trabalhista fala de 5 anos, que a previdenciária no artigo 103 está falando a respeito de prazo de 10 anos e também de 5 anos para uma e outra situação. Vejamos o artigo 206, que fala a respeito de prescrição dentro do prazo de 1 ano. Vamos lá. A pretensão do segurado contra o segurador, assuntos de seguradora, né? Ou desse contra aquele, contado o prazo. Súmula 101 do STJ. Vamos lá para a súmula do STJ no final do nosso Vademecum, né? 101 do STJ, vamos lá. Vamos ver o que fala a 101. Diz assim: a ação de indenização de segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. 1 ano prescreve, e aí a lei está dizendo. Vocês percebem que as partes não podem alterar os prazos prescricionais, que elas são ditas de forma taxativa pelas leis? Enfim, vocês observaram aqui que existem prescrições dentro de 3 anos, prescrições de 4 anos, prescrições de 5 anos, por exemplo, no Código Tributário Nacional, no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, também a respeito de vício do produto ou do serviço. O importante é que possamos entender que a prescrição, ela surge através da violação de um direito. E aí nasce ao titular, né, a pretensão, que é pretender agir para ver o seu direito satisfeito ou resolvido. E se ele assim não exercer, extingue-se através da prescrição. E a prescrição é a perda do direito de ação. Meu querido aluno de direito, eu espero que você entenda que no lapso prescricional, que realmente é colocado nos artigos 205, 206 e nas leis que nós observamos, por exemplo, como lei trabalhista, lei previdenciária, como execução fiscal, como Código de Defesa do Consumidor e outras mais, você não deve deixar com que as coisas se alonguem, se demorem e que você demande após o prazo de prescrição. Porque se isso acontecer, será alegado em sede de defesa e o seu processo, a sua pretensão será extinta sem julgamento do mérito. Espero que você tenha realmente entendido um pouquinho da importância do agir em tempo devido e não toscanejar e não dormir no ponto em relação aos prazos prescricionais. Uma boa tarde, que Deus vos abençoe.